Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, eu trago para vocês a peça Esperando Godot, do grande escritor e dramaturgo irlandês Samuel Beckett, que chegou a ser congratulado com o Nobel de Literatura. Em Esperando Godot, nós temos tamanha radicalidade de desconstrução dos parâmetros de forma e conteúdo no teatro e na literatura. Aliás, eu vou tratar de maneira ambivalente, trazendo a experiência que eu tive ao assistir a peça Esperando Godot no Teatro Berliner Ensemble, lá em Berlim, teatro ali que já foi dirigido por ninguém menos que Bertolt Brecht. Eu vou trazer as experiências teatrais e também a dimensão do texto, da carnatura desse texto, que é quase um antitexto, da manha revolução que Beckett traz ali para as dimensões humanas e artísticas. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre Esperando Godot de Samuel Beckett, eu quero conversar com você que está assistindo a essa resenha. Se é a primeira vez que você está chegando a esse canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se, ao final dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre a peça barra texto Esperando Godot, de Samuel Beckett, esse grande autor irlandês. Gente, eu vou começar essa resenha contando justamente a minha experiência de ter ido lá ao Teatro Berliner Ensemble, em Berlim, e vou dizer para vocês quando, em dezembro de 2006, para assistir a uma apresentação de Esperando Godot, do Samuel Beckett. Eu me lembro de que o cenário era um antiscenário. Havia, num determinado momento, uma arvorezinha tortuosa. As personagens eram verdadeiros sacos de ossos, macérrimas, personagens que pouco falavam. A fala era uma antifala. Não havia trilha sonora. O som era um antissom. E a narrativa era cacofônica, tautológica. Ela voltava ao redor de si. Esperar Godot é menos uma dimensão de ânsia pelo que vai chegar, e mais uma condição. Como se Vladimir e Estragon, Pozzo e Lucky, as antipersonagens beckettianas de Esperando Godot, estivessem, digamos, numa estação de trem, numa estação de metrô, num aeroporto. Como nós sabemos, todos esses logradouros são antilugares. Você não fica na estação de trem esperando ficar na estação de trem. A estação de trem é uma mediação. A estação de trem é uma passagem. É justamente um antilugar, assim como o aeroporto, assim como a rodoviária. Mas, na verdade, esse antilugar é o lugar mesmo de Pozzo, Lucky, Estragon e Vladimir. Onde eles estão? Nós sabemos que eles estão no futuro. Um futuro desprovido de fauna, um futuro desprovido de flora. A própria árvore é retorcida, baixinha, nanica, uma anti-árvore, com antifolhas, sem raízes, árvore ali esturricada. Que árvore é essa? Quem é esse Godot? Bom, quando eu conversei há muitos anos com um amigo que chegou a estudar Esperando Godot, eu me lembro de ele ter subtraído as duas últimas letras do nome para chegar a God. Então, se nós pensarmos que esse OT poderia dar uma marca francesa de diminutivo, esperando pelo deusinho. Esperando pelo quê? Virá algo. Godot é um mote de uma vinda, de uma esperança que não é extirpada, mas que gera não a vinda do objeto ou a iminência do objeto. Gera sim uma dimensão daquele que fica girando ao redor da própria esperança, desprovida de objeto. Ninguém conhece o Godot. Onde é que Vladimir
e Estragon estão. Bom, a gente sabe, como eu já disse, que eles estão no futuro. Mas que futuro é esse? Talvez, se nós pensarmos que a peça foi escrita no início da década de 1950, talvez se trate de um futuro desolado pela condição atômica, de duas pessoas ali a quem não resta mais nada a não ser o próprio corpo, a não ser a corporeidade. E se vocês acham que Vladimir e Estragon têm intimidade, a intimidade que é feita por palavras, a intimidade que é feita por relatos, por alguém que conta o segredo, Vladimir e Estragon, assim como Lucky e Pozzo, não tem absolutamente nada para descrever, nada para dizer. Eles falam palavras quebradas. É como se eles expelissem cacos de vidro, estilhaços de experiências. Beckett levou às últimas consequências uma trajetória literária que pode ter ali a sua anunciação no Homem do Subsolo, da novela Memórias do Subsolo de Dostoiévski, e em O Processo de Kafka. Vejam, o Homem do Subsolo, na novela de 1864 de Dostoiévski, sabe que é um cativo. Ele está no subsolo do seu ressentimento, subsolo do seu rancor, subsolo da sua coisificação, subsolo do seu farisaísmo, de só conseguir viver a vida pelo olhar alheio e não ter uma dimensão própria de liberdade. Subsolo de quem não consegue fazer mais amizades para além dos muito amigos com quem ele pouco convive e que o achincalham e a quem ele odeia, mas também não consegue deixar de esperar a aprovação deles, que não virá. Subsolo daquele que achincalha a mão estendida para a amizade da moça lisa e que humilha a moça. Esse é o subsolo dostoiévskiano. Mas é importante dizer que o Homem do Subsolo tem todo um discurso articulado para nos contar sobre a sua situação. Ele padece, é como se ele estivesse no ringue com o Mike Tyson, mas ainda assim conseguisse ser um outro para si mesmo, para conseguir anotar a placa da carreta, para saber de onde vêm os golpes, como ele é alvejado, com que potência. Então, existe a dor, essa dor está presente, mas ainda é possível significá-la. Quando nós pensamos na transição de Dostoiévski para Kafka, no início da década de 1920, nós pensamos então na personagem Joseph K. de O Processo, e em O Processo, o Joseph K. é processado. Até no começo do romance, ele esboça saber por que é processado. Ele esboça investigar e averiguar. Depois, o processo é tomado como dado. Na verdade, primeiro vem a culpabilidade. Depois vem o enquadramento a alguma tipificação. Primeiro a culpa, depois a lei. Percebam vocês. E aí, as instâncias do tribunal, seus brutamontes, aparecem em qualquer lugar. Na sacristia da igreja, no almoxarifado do trabalho de Joseph K., sobre uma escada. Em nenhum momento Joseph K. consegue se livrar do seu subsolo, do seu processo. Mas a diferença da personagem dostoiévskiana, Joseph K. não tem significação. A imagem do todo se perdeu. Ainda há um todo opressor. E ele é acossado. É um tema muito recorrente na obra de Kafka. Eu vou deixar aqui para vocês o link tanto da primeira parte da resenha de Memórias do Subsolo que eu já fiz aqui nesse canal, quanto para a resenha que eu fiz do romance O Processo. Agora, quando nós transitamos de Dostoiévski e Kafka para Esperando Godot de Samuel Beckett, nós transitamos como que com pés descalços sobre pregos enferrujados. Nós transitamos entre os escombros. Na verdade, sequer os escombros estão presentes, como eu estou tentando mostrar para vocês. A paisagem é tão árida, a paisagem é tão vazia, as falas são retráteis, elas expressam menos do que sua brevidade. E, quando Vladimir expressa a contrariedade em relação a Estragon, e Estragon ameaça deixá-lo sozinho, não é por querência da amizade, é por medo irrestrito da solidão, que é contígua ao próprio corpo, que é a condição mesma da subjetividade. A solidão mais irrestrita. E a dimensão de que eles têm que permanecer ali para esperar Godot é a dimensão de quem está cativo de um local de passagem. Ou seja, um local de passagem, um local de espera, de ansiedade, vira a condição mesma das pessoas. É nesse sentido que Esperando Godot é uma das obras mais radicais. Por quê? Retira a ciência do homem do subsolo.
Então, existe a luta ali com o Mike Tyson, mas onde ele está? Quem é ele? Como são os golpes? Com qual velocidade os golpes são aplicados? Depois, além de retirar a significação do homem do subsolo, retira a visibilidade em relação às instâncias do tribunal. O tribunal não se apresenta a Joseph K. Os juízes são completamente inatingíveis, mas ali estão os brutamontes. É como se Vladimir e Stragon tivessem arame farpado ao redor dos corpos, reduzidos a sacos de osso, mas ao redor do próprio imaginário. E o mundo fosse tão escasseado que sequer as baratas radioativas de uma hecatombe nuclear lhes fizesse companhia. Quando aparece o Pozzo na peça, e ele está levando Lucky, vejam o nome da personagem, Lucky. Em inglês, Lucky quer dizer sortudo. Mas uma personagem que está sendo arrastada pela coleira como um escravo, como um cão, é alguém sortudo? Mas a ironia não chega nem a se consumar, porque como faltam palavras, como a brevidade é o signo mesmo das relações, completamente danificadas, completamente alquebradas, Beckett traz o ápice de um apocalipse literário, o ápice de uma construção de todo, de narrativa, que parece não ter mais para onde ir. Eu diria a vocês o seguinte, qualquer escritor ou escritora que quisesse construir uma significação do mundo, ainda que fosse uma significação do mundo sem significação, insignificante, em meio aos escombros, deveria recuar a partir do radicalismo do Beckett. Porque quando você destrói a instância do narrador numa peça, uma vez que as falas são ali colocadas, quando você acaba com o espaço e transforma o espaço numa árvore ressequida. Qual árvore? Se Godot pode ser a dimensão da esperança divina, será que se trata da árvore do conhecimento, do mito bíblico do Gênesis? Será que se trata dessa árvore? Será que é essa árvore ressequida, agora sem maçãs e sequer sem a serpente demoníaca que está ali posta, para que os humanos, para que os homens e as mulheres se lembrem da escolha que fizeram e dela se arrependam? Essa dimensão, porque lá no Éden, as pessoas não tendo consciência de si, eram muito próximas à condição dos animais. Ou seja, não tendo consciência de si, a pessoa também não tem liberdade de ciência e de escolha. Mas será que a árvore ressequida não dava a dimensão da distância entre o jardim do Éden utópico, ainda que zoológico com os animais, e a hecatombe que se abateu sobre tudo e sobre todas? Mesmo querendo tirar uma bota, é tudo muito sofrível, os pés estão inchados, a roupa é parca. Eu me lembro muito bem, ali no Berliner Ensemble, que a personagem do Pozzo, com seu chicote em riste, parecia o Samuel Beckett. E ela batia o chicote no palco. E o som do chicote rompendo ali a velocidade do som e fazendo aquele rasgo, era o único que reverberava ao longo da peça, radicalmente silenciosa. A gente ouvia os passos estalados pelo palco. Como se esse estalo dos passos se assemelhasse aos cascos de cavalos. Cavalos ausentes, não há animais. Há um ser humano unlucky, que é o lucky, o que tem falta de sorte, que é encolerizado, escravizado. Então, gente, se, por exemplo, como escritor, eu quisesse pensar numa narrativa, numa peça, numa história, ou numa história, como vocês queiram, para falar sobre esses escombros da nossa época. Uma época, agora eu posso dizer, sumamente beckettiana. Por quê? Porque não é à toa que cientistas dos mais diversos logradouros e países, laboratórios e instituições falam sobre a iminência de crises hídricas, falam sobre o superaquecimento global. Parece que os negacionistas do aquecimento global estão esperando o Godot. E que Godot é esse? É Deus? Por que não veio? Por que permanece em silêncio? Essas são dimensões ali beckettianas. Mas também aqueles que acreditam que é possível parar a roda destruidora da história, com essa sanha tautológica de consumo, talvez também estejam esperando Godot. Será que eles acham mesmo possível que a roda da história pode ser parada? Será que eles acham mesmo possível que a nossa condição não é chegar à angústia
a uma vontade desprovida de objeto, que é a própria definição de angústia para o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Pozzo e Lucky, Vladimir e Stragon, simplesmente existem, ou seja, estão para fora de si mesmos. Eles existem como se fossem plantados. Eles se movimentam sem conseguir se distanciar do local de encontro com Godot, sem que eles jamais tenham conhecido Godot. É com essa radicalidade, é com essa falta de espaço e tempo, é com essa perda da voz, do cenário, que Samuel Beckett faz como que um raio-x das maiores distopias. Reverte as esperanças, ainda que o título se chame Esperando Godot, no esqueleto mesmo da humanidade sequer entre escombros. É por causa dessa radicalidade que o filósofo alemão e conhecedor exímio da literatura Theodor Adorno disse que Beckett havia levado às últimas consequências a dimensão ali da coisificação humana na arte e desvelado as estruturas de abandono dos humanos relegados a coisas. E não à toa, Theodor Adorno dedicou uma das suas obras-primas, a teoria estética, a Samuel Beckett. É nesse sentido, pessoal, que o autor irlandês provoca escritores e escritoras, dramaturgos e dramaturgas, a pensar, resgatando determinados elementos do cenário, da fala, da interação entre as personagens, que não são mais sacos de ossos, mas voltam a ser personagens, para que nós tenhamos alguma dimensão do que está se passando na nossa época. Beckett chegou a um dos becos sem saída, e isso é muito difícil de se fazer artisticamente. Ele levou às últimas consequências uma tradição de acossamento das personagens, perdendo ciência, perdendo corporeidade, incorporando e vivenciando o medo. É assim então, pessoal, que eu considero que a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, é um dos textos mais radicais e mais temerários, mais amedrontadores, mais provocadores de que nós podemos ter notícia. Seria interessante pensar que a peça é provocadora, porque a realidade não o é. Mas, na verdade, quando nós olhamos ao nosso redor, o que eu vejo é uma profunda atualidade de Stragon, Vladimir, Pozzo e Lucky, como que fazendo a ode à sua condição de párias e de exilados de si próprios. Essa foi, gente, a resenha sobre a grande peça / texto literário Esperando Godot, do grande autor irlandês Samuel Beckett. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para nós podermos conversar. Eu digo mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, dos meus vídeos de leitura e das aulas ao vivo, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e apoiar financeiramente, segundo a sua possibilidade, esse projeto YouTúbico de Universidade Aberta. Então é isso, pessoal. Eu convido sempre vocês a acompanharem as resenhas literárias, as resenhas de livros aqui do canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!